Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo chegue até você nesse momento, através dessa reflexão, te levando uma paz. O evangelho de hoje é a narrativa de São Marcos, no capítulo 9, versículos de 41 a 50. Hoje, quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025. Jesus disse o seguinte: quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, digo-vos em verdade, não perderá a sua recompensa. Mas todo o que fizer cair no pecado a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta no pescoço e fosse lançado no mar. Se a tua mão for para ti ocasião de pecado, corta-a. E se o teu pé for para ti ocasião de pecado, corta fora. E se teu olho for para ti ocasião de pecado, arranca-o. Melhor te é entrares com um olho de menos no reino de Deus, do que, tendo os 2 olhos, seres lançado à geena do fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque todo homem será salgado pelo fogo. O sal é uma boa coisa, mas se ele se tornar insosso, insípido, com que lhes restituireis o sabor? Tende sal em vós e vivei em paz uns com os outros. Essa palavra de Jesus de hoje, eu vou acentuar mais a questão das crianças, né? Numa outra escrita, ele fala, né? Uma outra redação, ele diz: ai daqueles que escandalizam as crianças. Melhor seria que fosse amarrado uma pedra no pescoço e jogado no mar. Quer dizer, as crianças, elas merecem aprender coisas boas e não se escandalizar por conta dos pecados dos adultos, né? E Jesus está falando aqui também que tudo aquilo que nós fizermos aos nossos irmãos, Ele nos dará a recompensa. Ele dá exemplo aqui de um copo d'água. Nem um copo d'água que for dado a alguém porque é de Cristo, ficará sem recompensa. Então, toda vez que você for dar um copo de água, ou fazer alguma coisa, um bem para um dos nossos irmãos necessitados, lembre disso, não ficará sem recompensa. Tem outro aspecto aqui que Jesus vai falando: se o teu pé leva a pecar, se tua mão leva a pecar, né? Se o teu olho leva a pecar, então, se for ocasião de pecado para você ou para os outros, arranca. É melhor entrar no reino dos céus, é que ele fala, sem uma mão, sem um pé ou sem um olho, mas ir para o céu, do que com os 2, né, os 2 olhos, as 2 mãos, os 2 pés, e para o inferno. E por que ele fala isso? Porque muitas vezes nós somos ocasião de pecado para os nossos irmãos e vice-versa, né? Às vezes as pessoas são ocasião de pecado para mim, e aqui ele frisa as crianças, e eu vou também frisar agora. A criança, ela não tem discernimento, né? Ela não sabe ainda o que é pecado, o que não é pecado, o que é bom, o que não é bom. Pelo menos a criança pequena que Jesus fala aqui, né? Um desses pequeninos. Então, nós adultos, muitas vezes, acabamos assim falando palavrões, falando coisas, fazendo coisas perto das crianças.
e a criança não tem discernimento, então entende como normal tudo isso, né? E, por outro lado, nós também, analisando um pouquinho a nossa sociedade hoje, o quanto as nossas crianças sofrem mesmo sem saber, né? Sofre pelos meios de comunicação que muito cedo nós, eu digo nós, para enfatizar, nós adultos damos o celular na mão da criança e muitas vezes tem alguns pais que não supervisionam. Então a criança vai vendo tudo que aparece. Aquilo que eu vejo, que você vê no seu celular, a criança vê também. Não é só o joguinho, não. A gente pensa que a criança está vendo só o joguinho, não está, não. Então, a gente precisa cuidar das nossas crianças, né? Nós adultos sabemos o que é bom e o que não é bom. E Jesus fala aqui também do sal, né? Se o sal perder a sua essência, que é salgar, né, dar sabor, com que nós vamos restituir o sabor para ele? Quer dizer, nós adultos, nós cristãos, somos esse sal que dá sabor à sociedade, que dá sabor às comunidades, que dá sabor às nossas famílias. E nós não podemos perder a essência do sal, que é dar sabor. Então, eu deixo para você essa mensagem, e se puder você aprofunda um pouco mais, e que Deus nos ilumine, nos fortaleça na fé e nos livre de todo o mal. É o que nós pedimos todos os dias na oração do Pai Nosso, não é? Um abraço, meu irmão. Fica com Deus.